Boa tarde a todos e todas. Cumprimentar a imprensa, os veículos de comunicação, dizer da satisfação de receber para um almoço promovido por mim aqui na residência oficial do deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Dizer da satisfação também de receber o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia. Dizer que o motivo desse encontro, primeiro, é para fazer um balanço do primeiro semestre da atuação legislativa, da atuação do Poder Executivo, dos avanços e das conquistas que o Parlamento brasileiro proporcionou nesse primeiro semestre para o Brasil e para os brasileiros. Cumprimentar o deputado Rodrigo Maia pela atuação firme na votação da reforma da nova Previdência em primeiro turno na Câmara dos Deputados. O Parlamento, a Câmara, apresentou para o Brasil uma proposta que dará condições de equilibrar as contas públicas, uma proposta que vai fazer justiça com o Estado brasileiro, que precisa ter mais recursos para investimentos, que precisa equilibrar as contas, que precisa dar segurança jurídica para os investidores virem ao Brasil, investirem, gerando, fazendo a economia girar e gerando os empregos necessários que os brasileiros precisam. Da mesma forma, o ministro Paulo Guedes vem aqui fazer também uma reflexão da participação e da atuação do governo federal, e ele fala aqui em nome do presidente da República como ministro da Economia, o ministro que nesse momento representa o desejo desse novo governo, do presidente Bolsonaro, de dialogar com o parlamento, e é isso que o ministro Paulo Guedes tem feito em nome do governo, dialogando com o parlamento, levando para a Casa da Federação, o Senado Federal, e para a Casa do Povo Brasileiro, que é a Câmara dos Deputados, o sentimento do governo federal. Então, esse almoço foi um almoço de avaliação das conquistas asseguradas. Reafirmo que essa unidade do parlamento se deu de um parlamento forte, altivo, independente, mais harmônico, porque a participação do governo, na figura do ministro Paulo Guedes, de outros atores, também em nome do ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Casa Civil, assim como o próprio presidente Bolsonaro, fez com que a aproximação da política com o Estado Nacional pudesse dar esse fruto, que foi a votação em primeiro turno da nova Previdência, que deve acontecer nos próximos dias na Câmara dos Deputados. Além disso, além dessa reflexão muito positiva que nós fizemos, e eu reverencio a atitude do ministro Paulo Guedes e do deputado Rodrigo Maia de estarem aqui hoje para conversar sobre os avanços, a gente também conversou um pouco em relação a esse próximo semestre. Será um semestre de novas conquistas, de novas discussões, que passam pela simplificação dos impostos nacionais através da reforma tributária, onde o governo, o Senado e a Câmara dos Deputados, esse foi o pacto estabelecido, discutirão esse texto, aprimorarão esse texto para a gente fazer uma reforma que possa, de fato, simplificar e desburocratizar essa estrutura de cobrança de arrecadação de impostos e encargos do governo federal, dos governos estaduais e dos governos municipais. Além disso, tratamos um tema específico em relação ao Pacto Federativo. O Senado Federal, como Casa da República, como Casa da Federação, vai pilotar esse processo do Pacto Federativo, que é a desvinculação dos recursos do governo central para os estados e os municípios, onde cada um terão condições de cumprir com as suas obrigações, porque ao longo dos últimos anos foi centralizado os recursos no governo federal e estados e municípios ficam à mercê da boa vontade do governo de plantão de realizar as suas ações. Então, o Pacto Federativo será uma pauta prioritária nesse segundo semestre, começando pelo Senado Federal e discutindo isso com a Câmara e com o governo. A questão da reforma tributária, o Senado tem uma proposta, a Câmara dos Deputados tem uma proposta, o governo tem a sua proposta. Nós fizemos um acordo e um entendimento para construirmos um texto que atenda os interesses da Câmara, do governo e do Senado e que possa, como disse, desburocratizar essa questão tributária.
A reforma do Estado brasileiro é fundamental, a reforma administrativa do Estado brasileiro também é fundamental, além de outras conquistas e de outros avanços que nós anunciaremos em outro momento. Mas esse encontro de hoje foi para debater isso, as conquistas do primeiro semestre e a preparação e o preparativo para o novo semestre, a abertura dos trabalhos na Câmara e no Senado, fazendo essa aproximação fundamental com o governo, porque o governo central e o parlamento brasileiro precisam estar antenados e conectados com a vontade popular e com a vontade da sociedade brasileira. E esse almoço de confraternização e de cortesia promovido por mim como presidente do Congresso Nacional é a demonstração clara que nós estamos juntos em torno de causas que são de um Estado brasileiro, de uma nação e não de um governo. Muito obrigado.